Em tuas mãos os nossos dias estão bem guardados, Senhor. Pertence-te a nossa história, o tempo nos dás por amor. Abriga-nos em tua graça, se o tempo quer entardecer, que livres de medo sigamos, confiantes no amanhecer. Fica conosco, Senhor, em tempos de paz e de dor. Ajuda teu povo a seguir, na fé, na esperança e no amor. Enquanto conosco andavas, ardia-nos o coração, mas a insegurança e o medo bloqueavam a nossa visão. O nosso caminho cruzavas no mais pequenino irmão. Quão mal nós te reconhecemos, por isso pedimos perdão. Fica conosco, Senhor, porque o dia já declinou, e vem nos abrir a visão, partindo conosco o pão. Bom dia a todos e todas vocês. É com muita alegria que me dirijo a vocês nesse terceiro domingo da Páscoa. Certamente a alegria seria maior se vocês pudessem estar aqui na igreja comigo nesta manhã. Mas, devido à pandemia, continuamos no isolamento e vocês estão na sua casa, no seu apartamento, para acompanharem a este culto. Decidimos gravar este vídeo aqui na igreja, para este domingo, talvez para vocês lembrarem com saudades de momentos muito bons que tiveram aqui neste lugar. Certamente você vai lembrar de algum momento de comunhão importante com seu Deus, de comunhão importante com os irmãos e as irmãs. Assim quero saudar a vocês com o lema deste domingo que nós encontramos no livro de Jonas, no capítulo 2, o versículo 2, que diz o seguinte: Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Este clamor faz parte da oração de Jonas na barriga do grande peixe. Todos nós conhecemos esta história bíblica. E assim como Jonas clamou e Deus o respondeu, este mesmo Deus também nos ouve e responde ao nosso clamor nos nossos dias. Talvez a resposta de Deus venha através de um gesto de solidariedade de alguma pessoa, de algum irmão, de alguma irmã, de alguém que possa estender a sua mão oferecendo a sua ajuda a cada um de nós que clamamos ao nosso Deus. E é sobre este assunto que nós queremos refletir nesta manhã, falando sobre misericórdia, sobre solidariedade, sobre sermos sensíveis às necessidades do nosso próximo. Gostaríamos de dar duas informações aos membros que nos acompanham. A primeira é que nós continuamos em isolamento, não realizando nenhuma atividade presencial aqui na comunidade da Ascensão, seguindo as recomendações do governador do estado e também as recomendações da direção da nossa igreja, da ISLB. A segunda informação é que apenas a Secretaria da Comunidade está aberta para atendimento aos membros em horário comercial. Mesmo à distância, é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo que nós realizamos este culto nesta manhã.
Em nome do Pai, que é o Pai misericordioso, em nome do Filho, que é aquele que por nós morreu na cruz e ressuscitou, e em nome do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O texto previsto para a mensagem deste domingo nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, os versículos 13 a 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?" E ele lhes perguntou: "Do que se trata?" Eles explicaram: "Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de morrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Estimados membros da comunidade da Ascensão, estimados ouvintes que nos ouvem, nos acompanham, estamos no 3º domingo da Páscoa, também chamado de Domingo da Misericórdia do Senhor. Na ISLB, este domingo é também o Dia Nacional da Diaconia. Lembrando que diaconia significa servir, servir a Deus e servir ao próximo. Eu gostaria de dar 2 enfoques de diaconia neste texto que acabei de ler do caminho de Emaús. O primeiro enfoque, nós podemos perceber que é o interesse de Jesus pelos discípulos. Sobre o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Jesus pergunta, lemos isso no versículo 17. O primeiro passo do servir, ou o primeiro passo da diaconia, é o interesse pela vida do outro. O interesse pelas suas dificuldades, saber como está, saber de suas dores, de suas lutas e de suas preocupações. Quando tomamos consciência destas situações, fica muito mais fácil nós ajudarmos os outros, irmos ao encontro do nosso próximo. Nesses dias em que estamos no isolamento por causa do Covid-19, certamente um gesto de solidariedade é o amor uns aos outros. É nós insistirmos no isolamento e ficar em casa. Claro que existem pessoas ligadas aos serviços essenciais, estas precisam sair para trabalhar. Algo que poucas pessoas estão se dando conta é que se alguém não observa o isolamento,
nem cuida corretamente da higienização, pode pegar o vírus e levá-lo para casa. Em casa, pode infectar familiares que poderão ter que precisar do hospital e talvez venham a óbito. E se fosse você essa pessoa? Conseguiria viver o resto da vida se culpando por ter negligenciado os perigos deste vírus e ter infectado seus familiares? Então, a partir deste primeiro enfoque, o interesse pelos outros, a preocupação de como vai a vida dos outros. O segundo enfoque que podemos dar desse texto sobre a diaconia é a preocupação dos discípulos por Jesus. A partir do versículo 29, quando eles dizem: "Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim." Aqui eles acolhem Jesus, eles o hospedam mesmo não sabendo quem era. Aqui nós temos um gesto de solidariedade. E de que forma podemos nós também, em nossos dias, neste momento em que vivemos, sermos solidários para com o nosso próximo? Convidar Jesus no entardecer da vida ou diante de um período de escuridão é muito consolador e encorajador. Ele vem ao nosso encontro especialmente pela oração e pela palavra. Ou então mesmo clamar a Jesus, a Deus, como Jonas clamou quando estava nas profundezas do mar, na barriga do peixe. Assim, queremos começar a concluir a nossa mensagem desafiando a todos para que nós vivamos diaconia, para que vivamos o amor ao próximo, cuidando e sendo solidários. Vamos buscar e clamar pela comunhão e pela misericórdia de Jesus sobre nós. Que assim, a partir desta história dos discípulos de Emaús, do cuidado que Jesus tem com eles e do cuidado que eles têm com Jesus, também nós sejamos motivados a cuidarmos uns dos outros e assim servirmos ao nosso próximo com amor. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém. Fica conosco.
nós queremos orar. Bondoso Deus e Pai, trazemos a Ti as nossas intercessões e os nossos clamores. Oramos pelo mundo todo, de forma especial por aqueles lugares onde o coronavírus tem sido tão violento. Tem misericórdia, Senhor. Oramos também pelo nosso país, pelos tantos lugares em que esse vírus também já tem se manifestado de muitas formas. Consola os enlutados e fortalece-os. Oramos também, Senhor, pela situação econômica do nosso país, que já está sendo muito afetada por causa do isolamento. Queremos pedir, Senhor, que Tu despertes a solidariedade, especialmente daquelas pessoas que têm mais recursos para ajudar os mais necessitados. Cuida da nossa fé e nos sustenta por Tua palavra, mesmo quando não podemos nos reunir na igreja. Cuida, Senhor, de todas as pessoas doentes e de todos os enlutados. Em nome de Jesus. Amém. Ouçamos a oração do Pai Nosso cantada. Finalizamos este culto e queremos desejar que vocês continuem em isolamento, pensando no seu próximo. Nos isolamos porque queremos cuidar também daqueles com os quais nós convivemos. E para isso queremos receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te preencha da sua paz. Amém. Segundo a tua promessa, permites teu povo esperar um novo céu e nova terra, onde possa a justiça habitar. E dá que teu povo na terra, unido te sirva bem mais, mostrando sinais do teu reino, testemunhando a paz. Fica conosco, Senhor, envia teu Consolador, ampara na via da cruz, teu povo seguindo a Jesus.
anos de vida abundante, Senhor, e que a dignidade humana alcance um supremo valor. Um mundo sem gente excluída, sem fome e violência jamais, que a guerra pertença ao passado, dá-nos 1000 anos de paz. Fica conosco, Senhor, aceita o nosso louvor, e a bênção que vem da tua mão nos guie e nos dê proteção.